E já voltamos, já chegamos aqui com tudo para mais uma aula de matemática. Ei, vamos lá. Função. Estamos em função ainda. Em função de aprender, em função de ensinar, em função da função. Falamos da função no campo geral, falamos da função afim e começamos a falar da função quadrática. Lembram de algumas características da função quadrática? Lembram ali de alguns detalhes dela? Por exemplo, tem uma coisa que é primordial na função quadrática. Eu falei pelo menos umas 4 vezes na aula passada. Ah, não. Não lembram? Ah, não. Eu destaquei de azul no mapa mental na hora da revisão. Isso, primeiro ponto, na função quadrática, o A não pode ser zero, o A é diferente de zero. Esse ponto é muito importante. Mas os outros elementos podem ser zero. O A não pode, os outros podem. Com isso, vão acontecer alguns casos particulares, que nós já vimos também lá na parte da equação. Na telinha, então, diretor, porque na aula de hoje nós vamos destacar alguns casos particulares da função quadrática. Vamos também falar sobre um dispositivo prático. Olha que legal. Bhaskara teve todo um trabalho para simplificar e melhorar o resolver de equações do segundo grau. Perfeito. Criou ali o delta, né, trabalhou a questão da fórmula de Bhaskara mesmo. Só que depois nós tivemos outros matemáticos que se empenharam e descobriram que dá para descobrir também as raízes de algumas funções ou de todas as funções usando o dispositivo prático chamado de soma e produto. Nós vamos ver também esse detalhe, beleza? Só que eu preciso, antes de dar esse passo a mais com vocês, antes de dar esse pulo, não é, para alguns casos particulares, e para fazer soma e produto, eu preciso verificar como é que vocês estão. Vocês entenderam de fato ali a função quadrática, o que eu vou fazer aqui, barra equação do segundo grau? Conseguiram entender, conseguiram desenrolar tranquilos? Eu preciso ter certeza disso. Então, para ter certeza disso, na telinha diretor, é hora do nosso quiz. Perguntas e respostas sobre o entendimento de vocês de equação do segundo grau. Vamos lá ver então o que vocês lembram da equação do segundo grau. Pode ser? Vamos lá então? Vou perguntar para vocês. Primeira pergunta, na equação menos 2x menos 3x ao quadrado mais 5 igual a zero, o coeficiente b vale quanto? Vai lá, pensa aí. Não, tá bem simples, bem simples, bem simples, bem simples. Coeficiente b vale quanto? Vale quanto? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Que? Menos 3? Ah, não. Ah, não. O B é quem está com x. Cuidado. Olha só. Cuidado, cuidado, cuidado. AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. O B é quem está com o x. Ah, professor, mas só trocou ali de propósito. Não, não troquei de propósito. Estava na estrutura. O B vale menos 2. Muito cuidado, tá bom? Perfeito. Vamos lá para a segunda pergunta. Na segunda pergunta tem o seguinte: para encontrar o valor das raízes em uma equação do segundo grau, nós usamos qual dessas equações? Menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, n ao quadrado menos 3n sobre 2, t ao quadrado menos t,
Ou a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Qual dessas equações nós vamos usar? Qual? Essa tá de graça. Não, essa daqui, né? Não dá nem para perder tempo com ela, sei. Beleza, então, nós usamos a fórmula de Bhaskara. Se você quiser destacar aí, fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara é a letra A. Perfeito. Beleza. Vamos lá, equação no segundo grau. Na equação do segundo grau, 2x ao quadrado menos 32 igual a zero. Uma das raízes é 0, é 4, é 32 ou é 16? Que tem que falar. Ah, não. Peraí, deixa eu olhar para vocês aqui rapidinho. Ei, olha só. Estávamos aqui nessa sala, lembro como se fosse hoje, o professor Valnei e eu, e nós mostramos para vocês que nas equações do segundo grau incompletas, nós temos alguns procedimentos. Por exemplo, se ela for incompleta em B, igual está essa daqui. Isso, lembrou, né? Resolve-se igual se resolve uma equação do primeiro grau. Isso. Agora sim. Então, na telinha, diretor, agora pode resolver. Igual se resolve uma equação do primeiro grau. Igual. Ele quer saber uma das raízes. Uma das raízes é 0. Deixa eu perguntar para vocês, se eu colocar 0 ali, a minha equação zera? Por exemplo, 2 vezes 0 ao quadrado menos 32. Tem como zerar? Não, então não pode ser 0. Dou-lhe uma, não pode ser 0. Dou-lhe 2, não pode ser 0. Vamos lá, rapidinho. Uma das raízes é 4. E, professor, como é que eu marquei 16? Porque 2 vezes 16 dá 32. Só que se eu colocar 16 ali, vai ficar 16 ao quadrado. Então, olha só, bem rapidinho. 2x ao quadrado menos 32 igual a 0. Igual se resolve uma equação do primeiro grau. Então, 2x ao quadrado é igual a 32. Está menos, passou mais. X ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 16. X é igual a raiz quadrada de 16. Faltou um detalhe, vamos corrigir aqui. Né? Vou até te trocar a cor do pincel, porque vai invadir ali a parte branca, e aí senão vai ficar ruim de enxergar. Vou colocar aqui, ó. X ao quadrado, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. X é igual a mais ou menos 4. Então, as raízes são mais ou menos 4. Então, uma delas é 4 positivo. Beleza. Quarta pergunta. Resolvendo equações do tipo ax ao quadrado igual a 0. Deixa eu colocar aqui. Ax ao quadrado igual a 0. O resultado é sempre 1, sempre 2, sempre 0 ou sempre o valor do A. Ei, nós fizemos na aula esses detalhes todos e até falamos, e eu lembro que nós pedimos, anota no caderno que você vai precisar. Isso, vamos lá. Vamos. Ax ao quadrado igual a 0. O resultado é sempre 0. Não esqueçam disso. Se ela é incompleta em B e C, o resultado é sempre 0. Até vamos ressaltar com vocês aqui, ó. Quando ela está incompleta em B,
as raízes são simétricas. Simétricas, números iguais com sinais diferentes. Anota no caderno aí. Já que é um quiz para relembrar, vamos relembrar mesmo. Então, se o B é 0, B igual a 0, raízes simétricas. Simétrica, simetria, números iguais, sinais diferentes. Se ela é incompleta em B e C, se B é igual a C é igual a 0, as raízes sempre vai ser 0, sempre vai ser 0. Não vou falar o próximo, porque se eu falar o próximo, eu entrego a resposta da questão número 5. E eu não quero entregar a resposta da número 5 ainda. As raízes da equação do segundo grau incompleta, x ao quadrado menos 3x igual a 0. Uma coisa eu posso falar para vocês, tá? Não vou falar nada ainda. Isso. Lembrou? É só colocar o x em evidência. Colocou um x em evidência, está resolvido o problema. Perfeito. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Isso, coloca em evidência e resolve uma equação do primeiro grau simples. Já foi? Dou-lhe uma, mais 15 segundos, 10 segundos só mais 10, só mais 10. Já passou 3, já foi 5, já foi 4, 6, 7, 9, 10. Vamos lá, resposta, letra... Perfeito, letra D. E aí vou lá para o complemento, olha só. Quando ela é incompleta em B, raízes simétricas, números iguais, sinais diferentes. Quando é incompleta em B e C, sempre 0. Quando ela é incompleta em C, quando C é igual a 0, uma das raízes sempre vai ser 0. Sempre vai ser 0. Só tinha duas opções aqui, tem 3 na verdade, com 0. E aí depois eu faço o quê? Eu pego aqui, ó, x vezes x menos 3 igual a 0. Uma raiz sempre é 0, tá aqui já. A outra raiz, x menos 3 igual a 0. X igual a 3. Achei as raízes. Com essas 5 perguntas, nós já poderíamos fechar essa aula. Olha só, com essas 5 perguntinhas, nós já poderíamos fechar essa aula. Mas não vamos fechar porque ainda tem mais. Tem, não se espante não. Não olhe assustado, nem queira... Não, senhor, senta aí e vamos continuar estudando. Ainda tem mais. Casos particulares foram esses que nós vimos até o momento. Nós vimos que as equações, elas podem ser completas. Ela vai ter ax ao quadrado, vou colocar aqui, ó. Amarelinho não vai, então vermelho. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Essa é a equação completa, tá inteiraça, completaça. Beleza. Mas nós temos também as incompletas. E olha só, as equações do segundo grau podem ser incompletas em B e C. Podem ser incompletas, nós já vimos. E elas vão ser resolvidas de outras maneiras. Nós já vimos todas elas, nós vamos só lembrar aqui com vocês. Até já foi lembrado. Olha só. Professor, eu quero fazer usando Bhaskara. Faça. Dá mais trabalho. Vai dar mais trabalho, tudo. Mas se quiser fazer, pode fazer usando Bhaskara. Eu aconselho vocês a lembrar daqueles detalhes. Quais foram os detalhes? Falamos no quiz. Quando ela é incompleta, vamos anotar aqui, ó. Vamos anotar aqui, cadê? Vou pegar o pincel azul. Primeiro caso. Ela é incompleta em que? Isso. B e C são zeros. Quando acontecer de B e C ser zero, eu já sei que as raízes
são iguais a zero. Acabou. A pessoa não tem que resolver, não precisa resolver. Lá na equação a gente resolveu só para você entender. Agora nós já estamos falando de função. Nós temos que dar um pulo mais rápido. Precisamos de detalhes mais práticos. Zerou. No segundo exemplo, quem é zero? No segundo exemplo, quem é zero? Isso, o B é zero. Então eu vou encontrar raízes simétricas. Vou encontrar raízes simétricas, números iguais com sinais diferentes. Vou fazer assim, ó. 4x ao quadrado é igual, passa para o outro lado, 324. X ao quadrado é igual a 324 dividido por 4. X ao quadrado é igual, 32 por 4 dá 8, 4 por 4 dá 1. X é igual a mais ou menos a raiz de 81. Raiz de 81, 9. Então, x é igual a mais ou menos 9. Olha só, números iguais com sinais diferentes. Vermelho. Agora aqui, quem é zero? Perfeito, o C é zero. Quando o C é zero, fica assim, ó. Tem outros autores que fazem de outra maneira, tá? Essa fatoração aqui. Eles fatoram e colocam um fator comum em evidência. Mas aí dá mais trabalho. Então, para ficar mais prático, já vem aqui, ó. x1 é zero. E o outro, 7x menos 21 é zero. Resolve a equação, ó. 7x igual a 21. X igual a 21 dividido por 7. X igual a 3. Então, nas raízes, cadê o pincel aqui? Primeiro, x1 é 0, x2 é 0. Na segunda, x1 é menos 9, x2 é mais 9. Na terceira, x1 é 0 e o x2 é 3. Então, esses procedimentos aqui, nós precisamos trabalhar, nós precisamos entender para poder fazer e encontrar os resultados de maneira mais eficiente. Ganharmos tempo. Olha que detalhe importante. Quando estávamos lá na equação, nós, os professores de matemática, falamos, resolva tudo direitinho no passo a passo. Agora, nós estamos trabalhando o mecanismo de pular algumas etapas e já chegar de maneira prática aos resultados, às nossas raízes. Você quer ver mais? Tem um jeito mais prático de encontrarmos as raízes de uma equação do segundo grau. Aí eu vou fazer aqui, ó, barra função quadrática, certo? Vamos lá então na telinha ver. Maneira prática. Como que vai ser feito? Através da soma e do produto. E nesse dispositivo prático, nós, professores de matemática, precisamos que vocês fiquem atentos. Atenção agora, não pisca, não olha para o lado, não conversa com o colega. Porque na soma e no produto, nós vamos precisar pensar um pouquinho além do que nós já pensamos. Ou seja, vamos sair da nossa caixinha de pensamento e vamos abrir um leque de pensamento que vai um pouco além. Atenção! Soma e produto das raízes. Com a utilização da fórmula de Bhaskara, nós encontramos as raízes de uma equação do segundo grau. Beleza. Mas se nós quisermos utilizar um dispositivo prático, chamado de soma e produto das raízes, nós também vamos conseguir achar este x1 e esse x2 sem precisar usar a fórmula de Bhaskara. Isso, beleza. Então, olha só, soma e produto. X ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Quem é esse S? Esse S é a nossa soma. Quem é esse P?
Esse P é o produto. Significa que na nossa equação do segundo grau, quando o nosso coeficiente A é igual a 1, a soma é o oposto do B. Vou fazer aqui, ó, A igual a 1. No A igual a 1, vou até limpar aqui tudo, para você enxergar isso aqui. Deixa eu limpar aqui tudo. Limpa. Olha só, no A igual a 1. Deixa eu pegar um preto, branco. Ó, AX ao quadrado mais BX mais C igual a 0. Vou apagar o A porque eu quero condicionar o A ser coeficiente 1. O B... Opa, vai sumir. Bom, olha só, a soma é o B com sinal trocado, menos B. E o produto é o C. Ó, soma e produto, menos B e C. Isso quando o nosso coeficiente A vale 1. Não consegui entender? Calma, vamos lá então. Vamos entender melhor aqui. Ó. Vamos pegar essa nossa equação. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Pela estrutura da nossa equação, a soma é o B com sinal trocado e o produto é o nosso P. Então, aqui nesse caso, olha só, eu tenho que achar dois números, que a soma dê 7 e o produto dê 10. Fala para mim aí dois números que quando eu somar vai dar 7 e quando eu multiplicar vai dar 10. Aí você pode pensar assim, ó, pensa na soma. 1 mais 6 dá 7. 1 vezes 6 dá 10? Não. Então, outro número, 2. 2 e 5. Opa! 2 mais 5, 7. 2 vezes 5, 10. Então, os dois números que somados e multiplicados dão 7 e 10 é 2 e 5. Isso é resolver usando soma e produto. Mais um? Então, vamos lá, mais um. Olha só, a equação é essa daqui. Menos soma mais produto. Não esqueça, tá? A soma é o B com sinal trocado. Tenho aqui minha equação. Quem é o B? 8. Então, a soma vai ser menos 8. Entendeu? Isso, é isso que eu queria que vocês entendessem naquela primeira parte lá. A soma é o B com sinal trocado. Tá aqui. B com sinal trocado. O produto tem que dar 15. Dois números que somados deem menos 8 e multiplicados deem 15. Agora, atenção no resultado da soma. Deu um número negativo. E o produto deu um número positivo. Só existe, e eu vou olhar para vocês aqui, ó. Vamos ter que voltar lá atrás. O professor Valnei trabalhou com vocês aqui os números inteiros. Lembram dos números inteiros? No conjunto dos números inteiros, nós aprendemos a regra das adições algébricas. Números com sinais iguais, conserva o sinal e soma. Números com sinais diferentes, conserva o sinal do número maior e subtrai. Multiplicação, positivo com positivo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, negativo. E negativo com negativo, positivo. Isso na multiplicação. Por que eu falei da soma e da multiplicação? Porque eu tenho uma soma que dá negativo, menos 8, e tenho um produto que dá positivo, indicando que se o produto está positivo, significa que os dois números precisam ter sinais iguais. Para dar positivo na multiplicação, os dois números precisam ter sinais iguais. Isso. Se a soma deu negativa, então significa que eles têm sinais negativos. Então, na telinha, dois números negativos que somados dá 8, 3 e 5. 3 e 5 negativos. E multiplicados, menos com menos, mais. 3 vezes 5, 15. Então, está ali, ó, somados e multiplicados deu o mesmo resultado.
Você viu por que eu falei que agora eu preciso estar ali trabalhando melhor? Porque eu tenho que pensar além da caixinha, tenho que pensar no número que somado e multiplicado. Aí entram as regras dos conjuntos numéricos, aí entram jogos de sinais, aí entra a adição algébrica, aí entra todo aquele processo de operação lá dos números inteiros. Vamos fazer mais um exemplo? Olha só agora aqui, ó. Mais um exemplo. X ao quadrado mais x menos 12. A soma é o B com sinal trocado. Quem é o B? O B é 1. Sinal trocado, menos 1. Então, soma menos 1 e produto menos 12. Diferente da outra, o produto agora ficou negativo. Se o produto está negativo, significa que os números têm sinais trocados. Perfeito. Vou até pegar o marca-texto aqui. Ó, negativo. E aqui também está negativo. Então, os números têm sinais trocados. Pensa na regra. Adição algébrica, sinais diferentes. Resultado, conserva o sinal do maior e subtrai. Perfeito. Quem está como resposta lá na soma? Menos 1. Perfeito. Se deu negativo a soma, significa que o maior número da minha operação é negativa. Olha só que interessante. Por isso que eu falei, vamos precisar pensar um pouquinho além do que já estávamos pensando. Estávamos pensando aqui, precisamos agora chegar aqui, ó, nesse nível de pensamento. A matemática nos leva a ter esse desenvolvimento intelectual, de pensar um pouquinho além. E esse assunto aqui é muito bom. É muito simples, mas ao mesmo tempo exige do aluno algo mais. Vamos lá na telinha rapidinho, vamos lá pensar. Olha só, pensa comigo. Somado tem que dar menos 1 e multiplicado tem que dar menos 12. Se na multiplicação está negativa, eles têm sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. 3 vezes 4, 12. Beleza. Beleza, menos 4, 3 e menos 4, porque aí quando eu somar vai dar menos 1 e quando eu multiplicar vai dar menos 12. Beleza. Vamos treinar aqui, vamos treinar 2 aqui, olha só. Somados tem que dar menos 9 e multiplicados tem que dar 14. Menos 9 e 14. Ó, a multiplicação deu positiva. Ah, isso. Então, quer dizer que os números têm sinais iguais. Se a soma está negativa, então os números são negativos. Perfeito. Ó, tem que pensar além da caixinha. Próxima. A soma tem que ser menos 1 e o produto tem que ser menos 12. Menos 1 e menos 12. Essa aqui foi feita agorinha. Já fizemos isso daqui. Olha, 3 e menos 4, 3 e menos 4. Professor, e quando o A não for igual a 1? Dá para usar soma e produto? Claro que dá. Olha aí, ó. Quando o A for diferente de 1, é só você pegar menos B dividido por A. Pegar o canetinha. Ó. E o produto C dividido por A. Isso para quando o A for diferente de 1. Beleza? Vamos tentar encontrar as raízes da equação utilizando soma e produto? Olha essa equação aqui, ó. Olha só. O A não é 0, o A não é 1 agora. O A é diferente de 1. Vamos lá. Soma. Menos B dividido por A. O A é 2, o B é menos 10 e o C é 12. Produto, C dividido por A. Soma, menos, não esquece, B. O B é menos 10, dividido por 2. Menos com menos dá mais. Soma 5, produto 6. Dois números que somados vão dar 5 e multiplicados vão dar 6. Aí eu tenho que pensar nesses dois números.
Fácil, não é? Soma dá 5, produto dá 6. 2 e 3, perfeito. Resposta, 2 e 3. Viu que não tem mistério? É só você pensar direitinho. Vamos lá, mais um então. Olha só. Soma e produto. Tira os coeficientes, joga na equação, descobre. Soma 3, produto 4. Vamos lá, dois números que somados deem 3 e multiplicados deem 4. Hã? Vixe, agora complicou, né? Peraí. Me ajuda a pensar aí. Professor Almeida, o senhor que está aí de olho aí, me ajuda a pensar no número que somado dá 3 e multiplicado dá 4. E aí? Pensa. Vai, me ajuda aí. Vou afastar aqui. Quando somar tem que dar 3. Quando multiplicar tem que dar 4. E agora? Viu? E professor, mas e agora? Agora ficou na dúvida. Fiquei na dúvida agora. Somados, multiplicados. Não sei. Não achei. Não consegui pensar em nenhum número que somados e multiplicados dá 3 e 4. Eita, meu Deus do céu. E agora, Jesus? Quando isso acontecer, de você não conseguir pensar ou não conseguir encontrar o número, sabe o que você faz? Você tira a prova real. Vamos lá na telinha, diretor, rapidinho. Tirando a prova real, olha o que vai acontecer aqui. Olha lá, o delta é negativo. Se o delta é negativo, significa que não existe raízes reais. Por isso que eu não achei a raiz ali. Por isso que eu não encontrei a minha raiz, porque o delta é negativo. Beleza? Vamos praticar aqui, vamos brincar aqui, mas só mais uma. Soma e produto. Soma e produto, soma 8, produto tem que dar 7. Dois números que somados deem 8 e multiplicados deem 7. Ficou fácil. Ficou fácil, porque para multiplicar dá 7, 7 é um número primo. Isso. Já tem a menina gritando, calma. Como ficou fácil. Isso, 1 e 7. Não tem mistério, Professor, eu achei muito complicado fazer soma e produto, porque dá um certo trabalho, às vezes, pensar nesses números. E parece, às vezes, que é besteira, parece até que é coisa, né? Mas você pensar em números que satisfazem a soma e o produto, não é tão simples assim, tá? Dá um certo trabalho. Eu tenho que lembrar de regras, de operações, de sinais, de detalhes que, às vezes, passam despercebidos lá no ensino fundamental 1, 2. Nós revisamos aqui com vocês. Então, vamos fazer o seguinte, vamos treinar, pega os anteriores, faz assim, pega aquelas equações que nós resolvemos lá na aula de equação do segundo grau, as equações completas, e tenta encontrar lá soma e produto, tenta ver a soma, tenta ver o produto. Pega as equações do segundo grau da prova e tenta fazer soma e produto para achar as respostas. Vai treinando, vai habilitando a sua cabeça a pensar nessa maneira, beleza? E para encerrar nossa aula de hoje, essa aula que passou muito rápido, passou voando na telinha, brincando com os números. E o Brincando com os Números de hoje, ele traz um desafio parecido com o da aula anterior. Só que ele está falando o seguinte, está falando que é só para gênios, para vocês aí, nossos alunos. Se 2 é igual a 6, 3 é igual a 12, 4 é igual a 20, 5 igual a 30, 6 igual a 42, então 9 é igual a quanto? Está com vocês, só para gênios. No retorno, vamos fazer a revisão e vamos entender esse Brincando com os Números. Já voltamos.